Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter segunda edição desta quarta-feira, dia 9 de abril. Veja os nossos destaques. A audiência pública discute a restituição do imposto de renda para instituições e ONGs. Câmara aprova projeto que obriga a descontaminação e asepsia de areias utilizadas em locais de recreação. Ações de combate às arboviroses são intensificadas em Natal. Inicia no Centro de Convenções de Natal o 3º Congresso Conecta Municípios Potiguares, organizado pela FEMURNE. Aqui no estúdio eu converso com o diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio, sobre as ações da companhia que em 2024 chegou a registrar 50 milhões de reais de lucro. Então vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa essa edição com as notícias da Câmara Municipal. A campanha de restituição solidária que prevê a destinação do imposto de renda para beneficiar instituições filantrópicas ligadas aos idosos e às crianças e adolescentes foi tema de debate nesta tarde aqui na Câmara Municipal de Natal. A audiência foi promovida pelo vereador Tony Henrique. Uma audiência pública na Câmara Municipal discutiu a importância da destinação de parte do imposto de renda para instituições sociais e ONGs. A propositura foi do vereador Tony Henrique, que destacou a relevância do incentivo fiscal para garantir o fortalecimento de projetos que atendem crianças e idosos. A importância da audiência pública hoje voltada à declaração no que diz a restituição dos impostos de renda ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, da Criança e do Adolescente, e tem como conscientizar a toda a população que destinem, porque assim vocês estarão ajudando as instituições e IUPs que lidam e que cuidam das pessoas idosas. O debate principal da audiência girou em torno da campanha Restituição Solidária, que permite ao contribuinte doar até 3% do imposto devido a ações voltadas para a infância e outros 3% para iniciativas que cuidam da população idosa. Secretarias municipais participaram da audiência e ressaltaram a importância de divulgar amplamente a campanha. Também destacaram que é preciso criar estratégias para aumentar o número de instituições aptas a receber esses recursos. A gente tem investido muito forte mesmo, outdoors, outbus, a TV Câmara tem sido parceira nossa, as rádios de Natal, a gente tem distribuído panfletos pela cidade para que as pessoas possam ter o conhecimento do que elas podem fazer o bem, fazer sua doação aos idosos, às nossas crianças e adolescentes, sem mexer no seu bolso. A restituição ela tem que ser feita obrigatoriamente. Então, ao invés de colocar esse valor, esse recurso para Brasília, que é o que acontece, a gente já deixa aqui por nossa cidade. Esses recursos que estão indo para essas ONGs, precisa ter uma capacitação para a elaboração desses projetos. Porque o que acontece? Às vezes os editais, eles são colocados, são expostos, e não existe ONGs que adequem ao edital. Por quê? Porque muitas delas não sabem elaborar esses projetos de captação de recursos. Os Conselhos Municipal da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa destacaram a necessidade de ampliar o número de contribuintes que optem pela doação. Por que essa política é importante para o nosso município? Porque através do fundo nós conseguimos cofinanciar projetos que atendem pessoas idosas, como o Juvino Barreto, o Lar da Vovozinha, o Centro Sociopastoral, instituições conhecidíssimas aqui no município de Natal, que trabalham dioturnamente no cuidado com a pessoa idosa. Essa pessoa idosa que estava numa condição de vulnerabilidade social, foi retirada dessa condição e está sendo cuidada com amor por essas instituições. A campanha de 2025 traz esse chamado para o cidadão fazer sua doação sem custo algum, beneficiando essas instituições. Para ter acesso aos recursos, da restituição solidária, é necessário que a entidade seja cadastrada e regularizada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. É fundamental esse controle, porque esses recursos eles são públicos, então a gente precisa de fato acompanhar.
No último edital que nós tivemos no ano de 2024, nós contemplamos 10 entidades que trabalharam crianças e adolescentes com essas violações de direitos. Geralmente, esse edital ele é elaborado por uma comissão que é instituída entre conselheiros de direitos do CONDICA e servidores da Sentas, que é o órgão onde nós estamos vinculados. Representantes do Instituto Juvino Barreto destacaram que executam projetos com recursos da campanha desde 2020 e isso facilitou muito o trabalho. Segundo eles, a iniciativa é fundamental para impulsionar e fortalecer mais políticas públicas para a promoção social. Tudo aquilo que vem para a nossa instituição, para o bem dos nossos idosos, tem grande importância. Então, não é fácil manter uma instituição, o porte do Juvino Barreto. Sabemos das dificuldades, por isso que tudo que vem em nossa instituição para o bem dos nossos idosos, para nós não tem preço. Porque se não fossem as ajudas, nós não conseguimos manter a instituição. E é muito bom essas ações que faz com que as pessoas se doem mais, vejam a necessidade do cuidado com o outro. A sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira chegou a ser suspensa por 2 vezes. É que um grupo de manifestantes ocupou o espaço com cartazes e palavras de ordem contra a proposta de concessão do título de cidadão natalense ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava com votação na pauta do dia. Mas além dessa polêmica, os vereadores também votaram os projetos na pauta. A polêmica em torno da concessão de título de cidadania natalense ao ex-presidente Bolsonaro, matéria que foi retirada de pauta, foi assunto no pequeno expediente da sessão desta quarta-feira. O vereador subtenente Eliabe justificou uma fala considerada inoportuna pela vereadora Tabata Pimenta. Eu estou muito tranquilo, porque a minha fala ela está sendo descontextualizada. Eu me referi aos vereadores que estavam criticando e votando contra ao projeto que concede o título de cidadão natalense ao ex-presidente Bolsonaro, e eu me dirigi justamente a eles. Foi justamente no término da fala da Tabata. Eu lamento profundamente que a vereadora Tabata ela se utilize de um tema que causou tanto trauma nas pessoas para querer fazer um sensacionalismo, dizer o que eu não disse, ou seja, descontextualizar a fala. Então, nesse sentido, eu quero esclarecer a verdade. A minha fala foi única e exclusivamente direcionada aos vereadores que estavam se opondo ao título ao vereador Jair Messias Bolsonaro. De modo que eu quero aqui, inclusive, deixar a minha solidariedade às vítimas da Covid. Eu tive familiares e amigos que perderam vidas. Em nenhuma hipótese eu jamais seria leviano a esse ponto. O que ele disse aqui ontem perpassa o plenário, perpassa a nossa representação aqui, porque ali eu estava falando como uma filha que perdeu a sua mãe. E aquilo me doeu de verdade porque eu estava falando do choro que eu sinto todos os dias, o choro da perca dessas pessoas. E ouvir dele que o choro é livre, para mim foi de dor mesmo, porque ele foi totalmente insensível. E tanto que eu fui às redes sociais mostrar exatamente tudo o que eu falei e logo depois ele disse aquilo. Então hoje ele volta atrás dizendo que não era para as vítimas do Covid e tudo era sobre o cidadão. Ele teve tempo para dizer isso ontem. Ele veio dizer depois de toda a repercussão. Ele sabe que ele errou. E ele errou não só comigo, porque aqui eu não é a voz, aqui eu não represento só eu represento as pessoas. E a minha fala ali era exatamente sobre as mais de 700 mil vítimas. Imagine quantas famílias estão sentindo a mesma dor que eu. Projeto de autoria do vereador Preto Aquino, que obriga tratamento de descontaminação e asepsia da areia usada em locais de recreação públicos ou privados em Natal, foi aprovado em segunda discussão. Muito importante, nós sabemos que são inúmeras as praças, os locais que ainda temos no piso a parte de areia. E onde tiver esses locais, que for da responsabilidade do município, obrigatoriamente o município vai ter a responsabilidade de fazer a limpeza e a asepsia. Não tenha dúvida que eu também acredito que vai se estender para as áreas da praia. Então, mais uma vez digo, esse projeto é muito importante e espero que seja colocado em prática na sua totalidade. 7 projetos foram analisados em primeira discussão. O proposto pelo vereador Robson Carvalho prevê a capacitação para os motoristas e cobradores,
que atuam em veículos do transporte público que possuem plataforma para pessoas com deficiência. O objetivo do projeto é capacitar tanto os motoristas como também os cobradores de transporte público para que eles saibam manusear, utilizar a ferramenta que é a plataforma para que não haja nenhum prejuízo, nenhum dano às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida que precisam utilizar daquela plataforma. Então hoje está sendo discutido em primeira, amanhã em segunda. Se Deus quiser, esse projeto será sancionado, que é um projeto importante para ter a cautela, o cuidado com a vida das pessoas. Outra matéria aprovada institui o programa Eu Abraço Esta Causa, que visa conscientizar a população sobre o tratamento e os cuidados destinados a pessoas com deficiência física ou mental. O autor falou sobre a matéria. Projeto discutido nos bairros, nas comunidades, com os psicólogos que a gente acompanha, leva para as comunidades, e a gente viu muitos problemas na comunidade, principalmente com as mulheres, mães solo, que tem problema psiquiátrico, e a gente está sempre em busca de melhorar cada vez mais a situação dessas mulheres, a situação da população que tem problema psiquiátrico, e a gente precisa de um apoio, de um abraço, que a comunidade abrace, que o município abrace, o poder público abrace, que o conselho comunitário abrace, que psicólogos cheguem, psiquiatras cheguem. Esse pessoal, dá atenção a essas pessoas que têm esse problema psiquiátrico. Também aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do vereador Luciano Nascimento, que institui uma campanha de combate à violência sexual e moral no esporte. E outro de autoria do vereador Kleber Fernandes, que institui no município de Natal a Semana do E-Esportes. A instabilidade da ocorrência de chuvas nesse período aumenta o alerta das autoridades de saúde no combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, as chamadas arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. E para prevenir as epidemias, as ações de combate são intensificadas aqui em Natal, com a atuação dos agentes de endemias. Moradora do bairro Pajuçara, Gilma Medeiros recebeu a visita do agente de endemias nesta quarta-feira. A dona de casa, que teve dengue no início de abril, precisou ser internada devido a complicações causadas pela doença. A situação fez com que redobrasse os cuidados para evitar focos do mosquito em sua residência. Eu já tinha um cuidado, agora que ficou mais ainda de eu ter mais os cuidados, pelo seguinte, porque só sabe quem tem essa doença quando você é picado pelo mosquito. Comecei a sentir isso dia 31 de março. Quando foi dia 1º, eu já perdendo o movimento das pernas. Eu fiquei acamada. O calor intenso dos últimos dias e as chuvas que têm caído em Natal aumentam as chances de focos de transmissão. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde vem intensificando as ações de combate às arboviroses, como visitas domiciliares dos agentes de endemia e o fumacê portátil. Esse trabalho a gente faz ininterrupto, de janeiro a janeiro, só que tem esse período que é um período mais complicado, é um período de alerta, que vem as chuvas, vem as festas, vem pessoas viajando, deixando casas fechadas. E o que é que acontece? Nós, Natal, hoje tem uma estratificação de risco em todo Natal, todo o distrito, Norte 1, Norte 2, Suleste e Oeste. Então, através dessa estratificação é que a gente direciona as ações. É importante ressaltar que o carro-chefe das nossas ações é a visita domiciliar do agente de endemias. É aquela visita que o técnico entra lá no intuito de descobrir o foco, destruir o foco e orientar contra a proliferação de criadouros. São essas situações que acarretam um novo e uma melhor demanda para atender a nossa população. Nós temos também situações de borrifação, que é aquela UBV portátil, que é um agente de endemias que anda com um motorizado, que é para cortar uma cadeia de transmissão. Então, eles entram para matar a fase lavária e aquele portátil é para matar a fase adulta. Dentro desse cenário que a gente dá estratificação, a gente também tem recolhimento de pneus, que a gente faz um apelo à população que não descarte pneus em locais inadequados. Então, a gente recolhe o pneu e leva para um local adequado. O coordenador de operações de campo da Unidade de Vigilância e Zoonoses de Analdo Rodrigues destaca a importância da participação da população e orienta sobre os principais cuidados para evitar focos do mosquito. A primeira orientação é que aceite a visita do agente, isso é de fundamental importância. E a segunda é que cada um deles não esperar só pelo poder público, porque tem a parte do poder público e tem a parte do próprio morador, que é tirar 10 minutinhos
de um dia na semana, para que possa fazer aquela visita no seu quintal, eliminando todo o recipiente que tenha ou que possa vir a conter água. Porque no primeiro momento não tem água, mas choveu, vai ter água, e como o mosquito, ele coloca um ovo que tem uma residualidade de mais de um ano, então significa dizer que vai ter ali o ovo, na hora que chegar a água, vai acontecer o quê? Proliferação de vetor. Proliferação de vetor, se tiver o vírus circulando, o adoecimento vai ser naquela própria residência. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte promove o 3º Congresso Conecta Municípios, que acontece no Centro de Convenções. A sanfona, o triângulo e a zabumba deram as boas-vindas aos participantes do 3º Congresso Conecta Municípios Potiguares. O evento, promovido pela FEMURNE, contou com a presença de prefeitos, vereadores, gestores públicos, estudantes e empresários. O objetivo do congresso é melhorar as práticas administrativas municipais, fortalecendo a integração entre os entes públicos. Esse é o 3º evento, como você bem falou, um grandioso evento municipalista, e o meu objetivo é fortalecer os municípios, é inovar as gestões municipais, é trazer também essa integração entre os gestores, suas equipes, com os demais municípios, além de temas importantes que serão abordados nas palestras. Nós teremos também aqui, estamos tendo, na verdade, várias empresas com soluções tecnológicas, com produtos inovadores para melhorar cada vez mais as gestões municipais. A expectativa dos organizadores do congresso é receber nos dias do evento, de 9 a 11 de abril, mais de 3.000 participantes. Por aqui estão previstas 40 palestras abordando temas importantes, como o uso da inovação e da inteligência artificial no serviço público. Teremos 40 painéis aqui para discutir várias ações, principalmente a parte da tecnologia, a inteligência artificial, que vai ser de fundamental importância para a gestão pública hoje. Então, este evento traz exatamente essa interação entre todas essas entidades, todas essas informações sobre a tecnologia, para que os municípios e os seus gestores tenham uma gestão com mais transparência e eficiência. A primeira palestra do congresso foi ministrada pelo secretário do Tribunal de Contas da União do Estado, José Arimateia. Ele falou sobre a transferência das emendas especiais destinadas aos municípios. Nós abordamos o histórico das transferências especiais aqui no Brasil, como foram criadas, por que foram criadas e o que veio mudando ao longo do tempo com as inovações legislativas e também decisões do Supremo Tribunal Federal, criação de leis sobre a matéria, como os prefeitos e os gestores municipais devem se portar na aplicação desses recursos que eles recebem da União. E veja a seguir, Dia Estadual do Teatro vai contar com programação gratuita no Teatro Alberto Maranhão e também a Arquidiocese de Natal vai realizar procissão do encontro neste sábado. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Na manhã desta quarta-feira foi lançado pelo Sistema Fé Comércio a programação de mais uma Semana S. O evento é gratuito e contará com diversas atividades no próximo mês de maio. Hugo Fernandes tem mais informações. Há poucos instantes aconteceu o lançamento da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui com o diretor executivo da FEComércio, o Laumir Barreto, e ele vai contar toda essa programação da FEComércio nessa Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Laumir, houve esse lançamento, qual que é a programação do evento? É um evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio, um evento nacional. Acontece também aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas acontecerá simultaneamente em 27 unidades da federação, ou seja, no Brasil inteiro, envolvendo as federações do comércio
e o SESC e o SENAC de cada estado. Uma vasta programação que se estende entre os dias 12 e 17 de maio, uma programação que envolverá 9 municípios de todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. É um evento que envolverá mais de 100 atividades e não só é de âmbito nacional, mas buscará contemplar não só as ações de SESC e SENAC, mas também a integração da sociedade, dos empresários a essas entidades. É mostrar o que a gente faz na prática. É apresentar a toda a sociedade o quão grande e intenso é o trabalho que é feito por SESC e SENAC. No SESC, dentro das suas atividades principais, que é para proporcionar qualidade de vida, bem-estar aos empregados do comércio, mas também aberto à sociedade. Do SENAC na área de qualificação profissional, empregabilidade, inovação, empreendedorismo, tudo gratuito. Programação inteira no site da FEComércio, fecomérciorn.com.br, onde também podem ser feitas as inscrições. As programações, elas, como eu disse, acontecem do dia 12 ao dia 17, mas do dia 12 ao dia 15, nesses 9 municípios integrados, tem uma programação especial no dia 16 para empresários, no Teatro Riachuelo, e fecha com o dia S. O dia S é o dia. Estarão todas as unidades móveis do SESC e do SENAC na Casa de Apostas Arena das Dunas, tanto na parte externa quanto na parte de hospitalidade. Todas as atividades que serão desenvolvidas são gratuitas, as pessoas fazem as inscrições no site, que eu informei, fecomérciorn.com.br, leva 2 quilos de alimento e passa aí uma programação de 10 horas, das 13 às 23, para todas as idades. Tem atividades para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, como eu disse, tudo gratuito. E fecha com 3 shows. Shows para criança, Mundo Bita, gratuito, pela primeira vez, 0800 aqui no estado do Rio Grande do Norte, seguido do circuito musical com o forró e o samba de Dudu Nobre para encerrar. Programação para toda a sociedade, para todas as idades. Programação imperdível, feito o convite. Muito obrigado, Laumir Barreto, diretor executivo da FEComércio. O Dia Estadual do Teatro, celebrado nesta sexta-feira, dia 11, vai ser marcado por uma vasta programação gratuita. Edesiane Moreno. Em comemoração ao Dia Estadual do Teatro, celebrado em 11 de abril, a Secretaria Estadual de Cultura e a Fundação José Augusto organizaram uma programação especial na próxima sexta-feira, dia 11. O palco será o Teatro Alberto Maranhão e a Praça Augusto Severo, onde companhias potiguares vão se apresentar. O evento é totalmente gratuito, com ingressos limitados disponíveis pela plataforma Simpla. Cada pessoa poderá retirar no máximo 2 ingressos por CPF. E para os católicos, a tradicional procissão do encontro vai ser realizada pelas ruas do centro da cidade de Natal neste fim de semana. A programação é uma das preparações dos fiéis para viver a Semana Santa. Tarsila Costa esteve na Arquidiocese de Natal e tem mais informações. Neste sábado, 12 de abril, acontece a Procissão do Encontro, um evento religioso que busca justamente preparar os fiéis para a Semana Santa. Eu estou aqui com o Padre Bianor para falar um pouquinho sobre esse importante evento religioso. O Padre Bianor, já é uma tradição da Igreja Católica, né? Fala um pouquinho sobre a Procissão do Encontro para a gente. É uma tradição que, inclusive, este ano estamos fazendo 200 anos de que existe esta Procissão do Encontro. Trata-se, de fato, de contemplar a 4ª estação da Via Sacra, Jesus encontrando-se com a sua mãe. E esse encontro nos dá tanta mensagem. Padre Bianor, e o que está programado para esse ano? Quando começa? De onde sai a procissão? Qual a programação? Já na sexta-feira 11, que antecede o dia da procissão, saímos da Catedral Antiga, aqui da Igreja Matriz, para a Igreja da Ribeira, levando a imagem do Bom Jesus. É chamada a procissão do depósito. Essa imagem permanece na Igreja do Bom Jesus, na Ribeira, até o dia 12. No dia 12, às 15h45, acontece dentro das igrejas, tanto na Ribeira quanto na Antiga Catedral, os momentos de concentração. Na Antiga Catedral, um grupo de pessoas rezarão o centenário das dores de Nossa Senhora. Depois sai em procissão
com a imagem de Nossa Senhora da Soledade até a frente do antigo Palácio do Governo, hoje Pinacoteca. Ali espera a chegada da procissão com a imagem do Bom Jesus das Dores, que saiu também da Igreja da Ribeira após a oração da Via Sacra, percorrendo o caminho até chegar também na frente do antigo Palácio do Governo. Ali acontecerá o encontro, um momento orante com o canto da Verônica, fazendo este momento espiritual do encontro de Jesus com a sua mãe. Depois sairá as duas imagens, a imagem de Nossa Senhora da Soledade e a imagem do Senhor Jesus dos Passos, para a Catedral Metropolitana. Lá na Catedral teremos a Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo Dom João, aonde ele fará esta tradicional pregação do encontro. Padre Piano, eu queria que o senhor convidasse, né, a comunidade católica que está nos assistindo a participar desse importante evento. De fato, este é exatamente o nosso grande objetivo, chegar até você e chamar você a ser o multiplicador desta notícia, convidar os seus amigos, seus vizinhos, seus irmãos para participar deste momento. Você escolhe em qual das igrejas se encontrar. Poderá ir às 3h30 para a antiga catedral ou ir para a igreja na Ribeira do Bom Jesus e ali seguir uma destas procissões e participar deste tradicional encontro de Jesus com a sua mãe. Você vai ver a seguir uma entrevista com o diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. A gente conversa sobre o desempenho da companhia, que no ano passado chegou a registrar mais de 50 milhões de reais em lucro. Nós voltamos já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio o diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos aqui do Estado, a CAERN, o doutor Roberto Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui para conversar conosco. Prazer, Larice, estar aqui com vocês no Câmara Repórter, prestando um serviço à sociedade potiguar, né? Exatamente, doutor Roberto, muito importante, principalmente pelos últimos números divulgados sobre o desempenho da CAERN, registrando um lucro aí significativo de 50 milhões. Que ações são essas que se reverteram nesse crescimento da companhia? Graças a Deus, Larissa, a gente já vem no 6º ano consecutivo de resultados positivos, né? Resultados positivos e certificados pela auditoria independente, então não é número fabricado. Sim. É isso fruto do envolvimento de cada empregado da companhia, da governança que foi adotada na companhia, adotando os critérios da Lei 3.303, que é a lei das estatais, né, e de realmente buscar o melhor, né, não só para a companhia, mas para a sociedade, que é o nosso principal cliente, que é o dono da companhia, né? Então a gente buscando não só entregar obras, melhorar a infraestrutura, melhorar o resultado econômico e financeiro e rumar para o que a gente chama de universalização do saneamento, da nossa parte. Sim. Relativa à água tratada, né, distribuída, e a esgoto coletado, tratado e com a sua destinação final. Exatamente. Também teve uma notícia agora essa semana, já, na verdade hoje, nesta quarta-feira, de um reajuste também para as contas do interior do Estado, né? Qual é o embasamento disso, esse percentual? A cada ano, as contas de qualquer contrato administrativo tem um reajuste. Ele tem uma cesta de índice, né? Eu não sei qual foi exatamente o reajuste que foi aplicado agora, mas acho que em torno de 6%, que eu estou vendo aqui. Alguma coisa, 6%. E ele se pega a inflação do último período e faz a aplicação na conta de água e de esgoto, né? Em Natal isso deve vir mais à frente, ainda está em discussão. Natal teve aí alguns entraves junto à agência reguladora
e já tem 24 meses que não há aplicação desse reajuste, mas deve vir também. Mas reajuste tipo esses 5, 6, né, quando você vê que em outros pontos, em outras áreas, os reajustes são bem maiores, né, bem superiores a esse da CAERN. Então, é comum em qualquer contrato administrativo essa correção do valor do contrato pela inflação. Claro, e tudo isso passa, enfim, pela manutenção, pelas receitas da companhia, como a gente começou aqui falando, e quando o senhor fala no consumidor final, no cliente, enfim, essa missão básica, vamos assim dizer, da CAERN, que é a distribuição de águas e também a coleta e o tratamento do esgoto. A gente sabe que tem uma obra muito importante, por exemplo, aqui em Natal, que é a construção da nova estação de tratamento de esgotos na Zona Norte. Como é que está essa etapa? A partir de quando isso começa a funcionar? A ET Jaguaribe, né, na verdade a Cícero Onofre mudou pela lei para Cícero Onofre de Souza, ela está pronta, né, e não foi entregue agora em janeiro, como estava previsto a entrega em janeiro, porque um emissário final, que é a última tubulação para lançar o esgoto tratado no corpo receptor no rio, né, precisou de um ajuste. A Capitania dos Portos pediu para a gente enterrar o emissário, os tubos, 3 metros, isso muda projeto, muda a licença ambiental, né, a licença de operação, e a gente está na obra para enterrar esses tubos, já iniciou, e depois no ajuste tanto de licenciamento como da contratação de empresas, na hora que você vai enterrar o tubo, vai subir aquela sedimentação do leito do rio, né? E aí a gente tem que conter para depois não haver reclamação de que está poluindo, sujando, que aquilo é do próprio rio, mas tem que haver essa barreira de contenção, que também já foi contratada, e a gente vai conseguir depois disso o licenciamento ambiental, e eu creio que final de julho, a gente está entregando essa obra que vai mudar a realidade da Zona Norte. Nós temos a Zona Norte de Natal hoje com 3% de cobertura de esgoto apenas, né? A Zona Norte, eu digo que é a maior cidade do estado, é mais da metade de Natal, né? E ela vai passar no primeiro módulo que a gente entregar da estação de tratamento da Zona Norte, para 43. No segundo módulo, que vem 6 meses depois, para 95. Ou seja, já atendendo a Zona Norte de Natal, que diz o novo Marco Legal de Saneamento, que é a Lei 14.026, que exige 90% de cobertura de esgoto até 2033. Isso sem falar, né, que essa obra impacta em saúde, em dignidade da pessoa humana, em qualidade de vida, né, que vai permitir a expansão, o crescimento da Zona Norte de Natal, numa velocidade nunca vista antes. Essa obra, Larice, para você ter uma ideia, ela está preparada para um crescimento aí de 40 anos da Zona Norte de Natal. É uma vazão na estação de tratamento, uma vazão total, quando os módulos todos estiverem entregues, de 1.050 litros por segundo, daria para atender quase que Natal toda, né? Então, preparada para atender a Zona Norte por mais 40 anos. E isso é o que vai somar para a gente dizer que Natal vai estar praticamente 100% saneada, é isso? Isso, quando a Zona Norte estiver com 95, Natal já passa de 80, e aí a gente entregando a da Zona Sul, ela vai a mais de 95, Natal toda com mais de 95, que a gente chama de universalizado, né? A lei trata como 90% acima de coleta e tratamento de esgoto como universalizado, e com água 99%. Nesse caso, Natal ficará assim universalizado bem antes de 2033, que é o que a lei prevê. Agora a gente entrega em 25, né? Segundo semestre de 25, a Zona Norte de Natal, e a Zona Sul, início de 27, ou seja, 6 anos antes da exigência legal. Muito importante mesmo, porque há muito tempo a capital do estado carecia disso, né? Sim. E precisa realmente dessa evolução. E agora, partindo para um ponto de vista também dessa questão do crescimento da CAERN, no início da sua gestão, doutor Roberto, se chegou a cogitar e avaliar a possibilidade de colocar a CAERN no mercado de ações, uma espécie de privatização. Isso ainda está sendo analisado, avaliado? Na verdade, era assim. Diante desse desempenho positivo até, né, que a companhia vem se pensava em abrir capital, né? E não era privatização, porque continuaria com o controle do Estado, né? O maior acionista continuaria sendo o Estado. Mas a gente optou por outras alternativas, caminho. Né? Outro caminho. Por exemplo, fizemos a primeira captação no mercado de capitais e debêntures. Sim. 370 milhões, com mais 60 para agir, 430 milhões de reais. E estamos agora já em fase avançada de estudos
para a implantação da primeira parceria público-privada da companhia, né, junto ao BNDES. Foi contratado o BNDES, que subcontratou um consórcio de 3 empresas, né, e que agora em agosto a gente já tem o resultado do estudo econômico-financeiro, já tem o resultado do estudo jurídico, do técnico operacional, agora vem o econômico-financeiro, e a gente deve estar ainda no segundo semestre de 2026, né, até abril de 2026 o estudo todo pronto para ser lançado edital, e no segundo semestre de 2026 a parceria efetivamente funcionando. Ou seja, um investimento de algo em torno de 4 bilhões de reais. Está lá, a preço de 2022 era 3,2 bi, mas quando se atualiza isso, vai passar de 4 bilhões de reais de investimento no Estado, em 48 municípios das micro-regiões Litoral Seridó e Central-Oeste. E, no caso, quando o senhor fala dessa parceria, ela é mais para essa injeção de capital ou para se reverter, enfim, no trabalho da companhia? Ela é braço, né? É braço que a gente não tem, e ela é recursos que a gente não tem. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem a gente, CAERN, consegue gerar 6,5 bilhões de reais de recursos para universalizar aqueles 90% de esgoto até 2033 no Estado, né? E aqueles 99% de água exigidos pela Lei 14.026 até 2033. Então, para isso, a gente traz o braço do privado, entra 4 bi aí, já vai ajudar bastante, e os outros 2,5 bi a gente consegue. CAERN, governo federal, governo do Estado, fazer com que isso seja... essa conta feche, no caso, essa conta né? feche. Doutor Roberto, e do ponto de vista agora de relação institucional da CAERN com a Prefeitura de Natal, um assunto que, enfim, está à tona desde o início do ano, quando a obra foi concluída, é a questão da engorda de Ponta Negra, com a questão de análise desse serviço que foi realizado e por conta dos alagamentos que continuam ocorrendo. Como é que a CAERN está sendo parceira nesse momento, enfim, tendo essa relação com a Prefeitura para avaliar se possíveis alagamentos possam ser de efluentes que extravasem por motivos, talvez, de ligações clandestinas, enfim, por problemas na rede? Como é que está sendo acompanhada essa situação? Primeiro ponto a Prefeitura de Natal é o maior parceiro da CAERN, né? É o maior cliente da CAERN. Então, a gente tem parceria fina com Natal, não pode estar distante de Natal. Então, estamos juntos em todos os momentos, na hora que somos chamados, no dia a dia, necessário, porque o serviço que a gente presta, ele é contratado por Natal. Sim. Né? Então, a gente é contratado pelo município. Então, somos parceiros do município. Sobre a engorda, todo mundo sabe da importância da obra. Eu acho que ninguém discute que é uma obra importante e que é obra fundamental para Natal. Como, por exemplo, a Marina seria fundamental para Natal. É incrível, um dos maiores litorais do mundo, não se tem uma marina, né? Então, a obra da engorda, ela vem para, com certeza, valorizar o turismo da cidade, valorizar a economia da cidade, não tenha dúvida disso. Sobre a questão de alagamento, isso com certeza, vai se corrigir aí, a questão da drenagem, né? Porque se tinha uma drenagem anteriormente, já se trabalha nessa drenagem, quem pode falar isso melhor, com certeza, é o pessoal da CEMURB, mas que ainda tem alguma deficiência para ser corrigida, porque a gente percebe isso no momento das chuvas, mas que está em franca, né, evolução essa correção. Sim. Eu creio que nas chuvas de junho e julho já mas deve há estar algum tudo impacto, corrigido, por exemplo, né? em relação à rede de esgotos que possa favorecer essa situação que acontece lá? Pelo que técnicos da CAERN já possam ter avaliado junto com a CEMURB? A rede de esgoto ela não se comunica com a rede de drenagem, né? Certo. Inclusive é crime ambiental se você colocar água de chuva no esgoto, que vai transbordar, vai ficar no meio da rua, né? O esgoto transbordando ali, ou colocar água, o esgoto, no caso, na drenagem. Então, elas não se comunicam. Pode ser que haja ligações clandestinas de esgoto, lançando... Né, depois de até o pessoal diz, quando chove, sempre carrega esgoto. Não, a drenagem tem ali uma situação que quando a primeira chuva vem aquele fedor, aquelas coisas que estão ali dentro. Sujeira, carregando normal, sujeira, que é da própria lixo, chuva. né? Então, isso é comum, é normal.
Então, ali, com certeza, deve haver, e a Prefeitura já está atuando em relação a isso, ligações clandestinas de esgoto. E a CAERN está à disposição da Prefeitura para atuar junto com a estrutura da CAERN, o pessoal da CAERN, os veículos, os equipamentos, máquinas e equipamentos da CAERN para ajudar, inclusive com tecnologia, que a gente adquiriu recentemente, um equipamento que ele lança fumaça na tubulação e ele identifica onde é que mais ou menos está a ligação clandestina. A gente tem também os georradares, que a gente coloca no solo, ali no asfalto ou no calçamento, e vê a rede que está ali embaixo, se tem ou não alguma ligação clandestina, né, e para ajudar o município. Então, reforço que a obra é importantíssima e que tem alguma coisa que com certeza tem que ser corrigida, isso é público e é notório, mas que o município com certeza vai arrumar para isso. E vai contar com a parceria da CAERN para aquilo que ela puder fazer, né, ela está junto com o município para resolver um problema que é para entregar, né, um equipamento fundamental para a sociedade da forma que ela espera que fosse entregue, que ela esperava que fosse entregue. Né? Realmente é uma situação que é de interesse de todo mundo. Não tenha dúvida. E principalmente, mas ainda porque é o assunto aqui foi o assunto da nossa conversa, né, falar desse crescimento da companhia da CAERN para que esses serviços cada vez mais evoluam, sejam melhorados, enfim, com todo acesso de drenagem, de distribuição de água para a população, não só aqui de Natal, mas do Rio Grande do Norte. Não tenha dúvida. A gente sabe que água, né, e esgoto, água é vida, sem água a pessoa não vive, e o esgoto é saúde, né? Sim. Eu lembro a época, a então governadora Rosalba Ciarline falava uma coisa que até hoje eu repito, ela dizia assim: onde não se tem esgotamento, até a pele das crianças tem uma coloração diferente. Exato. Né? E para cada real, a Organização Mundial de Saúde diz isso, para cada real investido em esgotamento, é R$4 que deixa de ser necessário na saúde. De ser investido em saúde pública. Então, é algo fundamental para a sociedade e que a gente tem, né, não só o compromisso, mas a obrigação de levar esse serviço e de universalizar esse serviço para a população potiguar. Bom, então, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, Dr. Roberto, diretor-presidente da CAERN, sobre esse novo tempo, enfim, esse momento aí da companhia. Muito obrigada. Obrigado a você, Larice. É uma companhia do povo, né? Uma companhia do Estado do Rio Grande do Norte, que vale em torno de 4,5 bilhões de reais, né? Que a gente tem que cuidar bem, né? Porque é um patrimônio de todos nós, né? Para que respeite-se, no caso, a modicidade tarifária e que todo mundo possa ter a sua conta de água e de esgoto, que possa pagar essa conta e ter esse serviço. É um prazer estar com vocês na hora que precisarem estar às ordens. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias aqui da Câmara e também da nossa cidade. Tchau.